A teoria da evolução, uma pseudociência. Olá, cético! Seja bem-vindo ao agnosticismo. Neste vídeo, eu vou falar da teoria da evolução. Ela pode ser uma pseudociência? Sim e não. Depende de como você interpreta ela. Uma pseudociência é uma crença ou prática que é apresentada como científica, mas não segue os métodos científicos padrão, ou não possui evidências empíricas sólidas para apoiá-las. Essas práticas geralmente se baseiam em suposições não testadas, especulações infundadas ou interpretações distorcidas de dados. Quando discutimos a teoria da evolução, muitas vezes surge uma confusão para aqueles que não estão familiarizados com o conceito, tanto por falar em teoria como por falar em evolução. Isso pode deixar o termo teoria da evolução confuso, tanto para os teístas quanto para os ateus. Desde o tempo da Grécia Antiga, pensadores como Anaximandro já especulavam sobre a possibilidade de os animais serem transformados de uma espécie para outra. Ideias semelhantes foram propostas por outros, como Empédocles, que sugeriu que as espécies poderiam ser compostas por partes de animais já existentes. No entanto, naquela época, o mecanismo por trás dessas mudanças ainda era desconhecido. Foi somente no século XVI é que o assunto começou a ser revisitado, com figuras como Erasmo Darwin, avô de Charles Darwin, discutindo essas ideias em seu livro Zoonomia, embora com pouca repercussão na época. Contudo, foi no início do século XIX que o naturalista francês Jean-Baptiste Lamarck propôs uma teoria evolucionista. Repare no que eu disse. Lamarck propôs uma teoria evolucionista mais definida, que oferecia uma explicação mais robusta sobre como a evolução das espécies ocorre. Lamarck postulou que as mudanças que ocorrem nos corpos dos indivíduos ao longo de suas vidas, devido ao uso ou desuso de órgãos e membros, poderiam ser transmitidas aos seus descendentes, um conceito posteriormente conhecido como herança dos caracteres adquiridos. Aqui estão 3 exemplos clássicos que Lamarck usava para ilustrar sua teoria da herança dos caracteres adquiridos. A primeira é pescoço das girafas. Lamarck propôs que as girafas tinham pescoços longos porque seus ancestrais esticavam seus pescoços repetidamente para alcançar as folhas altas das árvores. Ele argumentou que esse esforço contínuo resultava em um alongamento dos pescoços, e essa característica seria transmitida à prole, levando a gerações sucessivas de girafas com pescoços cada vez mais longos. Outro pensamento seria o desenvolvimento muscular em humanos. Lamarck sugeriu que o desenvolvimento muscular em seres humanos poderiam ser influenciados pelo uso frequente de certos grupos musculares. Por exemplo, ele propôs que se uma pessoa realizasse exercícios específicos para fortalecer os músculos do braço ao longo da vida, os descendentes dessa pessoa teriam uma predisposição genética para desenvolver músculos mais fortes nos braços. Mais um exemplo é a cauda do camundongo. Lamarck também utilizou o exemplo da cauda do camundongo para explicar sua teoria. Ele sugeriu que os camundongos desenvolviam caudas mais longas devido ao uso constante e à necessidade de equilíbrio, enquanto se moviam em terrenos acidentados. Esse uso contínuo da cauda resultaria em um aumento de comprimento da cauda que seria então transmitido aos descendentes.
Essa explicação era muito boa. Isso explicava direitinho a evolução das espécies. E muitos aceitaram isso como uma explicação correta. Os animais evoluíam, 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 devido ao uso ou desuso dos órgãos e membros, que eram transmitidos dos antepassados para os descendentes. Porém, como a ciência está sempre se renovando com novas informações, essa teoria foi refutada. Agora você pergunta, por que a teoria da evolução pode ser considerada uma pseudociência? O termo teoria da evolução muitas vezes gera mal-entendido, porque a palavra teoria frequentemente interpretada como uma suposição ou especulação, quando na ciência, uma teoria é uma explicação amplamente apoiada por evidências e que passou por rigorosos testes e análise. No entanto, a designação teoria da evolução pode ser uma pseudociência por outro motivo. Como eu falei antes, Lamarck ofereceu uma explicação mais robusta sobre como a evolução das espécies ocorre. Mas essa explicação foi refutada. E nós, hoje, sabemos que não ocorre uma evolução. Os animais apenas se modificam. Para esclarecer a natureza da teoria da evolução e não tratar ela como pseudociência, evite equívocos sobre sua validade científica. É importante compreender que ela não se trata simplesmente de uma progressão linear de melhoria nas espécies em resposta ao ambiente. Em vez disso, a evolução ocorre principalmente por meio de modificações genéticas ao longo das gerações, que são aleatórias e podem resultar em diferenças entre indivíduos, seja animais ou vegetais. Em outras palavras, a evolução não implica necessariamente uma progressão em direção a características melhoradas, como tamanho, força ou velocidade. Os descendentes podem simplesmente ser diferentes sem garantia, sem garantia de uma vantagem adaptativa clara. Se o organismo possui características que o tornam mais adaptado ao ambiente, ele tem maior probabilidade de sobreviver e se reproduzir, transmitindo seus genes para a próxima geração. Por outro lado, se não estiver bem adaptado, é menos provável que seu gene seja passado adiante e a espécie pode deixar de existir. Portanto, a evolução não é um processo de aprimoramento constante, mas sim de adaptação e variabilidade, onde a seleção natural atua como um filtro, permitindo a sobrevivência dos organismos mais bem adaptados em um determinado ambiente. Embora a evolução biológica seja mais adequadamente descrita como descendência com modificação, o termo teoria da evolução continua a ser amplamente utilizado porque captura a ideia fundamental de que as espécies mudam ao longo das gerações. Apesar do seu nome, a teoria da evolução é a base da biologia moderna e é aceita pela vasta maioria dos cientistas como uma explicação válida para a diversidade e complexidade da vida na Terra. Eu falei alguma coisa que não concordou? Deixe nos comentários. Se inscreva para receber mais notícias sobre assuntos religiosos e também científicos.